Recording is on. Então, vamos lá. Tenha a certeza que nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. E se algo está errado na vida, não significa que esse fato esteja fora do controle dele. Os seus problemas estão perfeitamente no controle de Deus, absolutamente. Aliás, foi Deus quem criou exatamente o que você precisa na hora certa e na intensidade certa. Mas é o ego dualista, egoísta, materialista que rejeita e faz o apegado interpretar como algo ruim. Essa é a função do ego dualista. A função do ego dualista é, através do quero, não quero, pode, não pode, gosto, não gosto, certo, errado, etc., é o que faz as pessoas apegadas a rejeitarem tudo que é vontade de Deus. Mas acate com sinceridade, pureza mental, e você vai descobrir o verdadeiro presente divino que você recebeu de Deus, do Criador. Esse mundo foi feito pelo Criador, por Deus. E Deus, o Criador, continua criando. Não é que ele criou esse planeta aqui, esse mundo, o universo todo, e não está criando mais. Ele continua criando cada fato, fenômeno e ocorrência na vida de cada um e no mundo todo e no universo todo. Continua criando, sim. E qual foi o presente divino que você recebeu? O presente que você recebeu é tudo que contraria o ego ante Deus. Tudo que contraria o ego ante Deus é o presente divino que você está recebendo. O presente é para o apegado poder eliminar, calar e silenciar as manifestações do ego. Se a pessoa lá tem um ego forte, ganancioso, por exemplo, autoritário, por exemplo, se ele não for contrariado, quando ele teria a oportunidade de calar o ego? Nunca, né? Então, Deus sim vai contrariar absolutamente tudo que o ego emana para ter a oportunidade de calar esse ego. E uma vez bem-sucedido nesta missão de calar o ego, a pessoa vai se autorrealizar como alma divina idêntica a Deus. E não existe presente melhor do que isso. E depois, essa é a oportunidade de calar o ego, que vai fazer com que a pessoa se torne idêntico a Deus. Então, o presente é, sim, aquilo que contraria o ego. Por isso que a gente faz aqui o quê? Pratica, a gente está praticando calar o ego. É a única missão da nossa vida. É a única coisa que a gente tem que praticar nessa vida. Portanto, pare de reagir negativamente diante dos fatos e circunstâncias criadas por Deus em sua vida. Aliás, a única forma do apegado se fortalecer é calando o ego enfraquecedor. Não existe outra forma. O ego te enfraquece, o ego te deixa nervoso, estressado, medroso, ansioso, até depressivo. É o ego que deixa nessa situação, que enfraquece totalmente. Então, é a única forma do apegado se fortalecer, é calando o ego enfraquecedor. Se o ego te enfraquece, simplesmente cale ele e ele não vai mais te enfraquecer, é óbvio. Então, não existe outra forma para a gente se fortalecer, a não ser calando o ego. Então, lembre-se, a alma é um pedaço de Deus, é feita a imagem e semelhança de Deus. Então, isso significa que você pertence a Deus. Assim como Deus pertence a você, se são semelhantes e unos, um se mescla com o outro. Então,
você é totalmente, você é completamente idêntico ao Criador. Afinal, você, alma, é uno a Ele. E só tem um único empecilho nesse relacionamento. Só tem um único problema nesse relacionamento. Hoje, por exemplo, você sente que você é uno a Deus. Deus não tem estresse, problema, Deus não tem sofrimento, Deus não fica nervoso, estressado. E hoje você fica, ainda fica, então tem alguma coisa errada. Então você ainda não é perfeitamente uno a Ele. E só tem esse empecilho. E qual empecilho é esse? O apegado tem que remover o que não existe em Deus. É isso que você tem que fazer. Se você é exatamente, perfeitamente idêntico a Deus e você não está conseguindo ser Deus, então existe um empecilho. E esse empecilho é aquilo que não existe em Deus. E o que não existe em Deus? E você tem, mas não existe em Deus. O que você tem e não existe em Deus é o que? É óbvio. É o antideus, é o ego. Deus não tem esse ego, tá certo? Então, quem é que está com uma catraca a mais? Você sabe como funciona os dentes da catraca, né? Tem que ser todas elas iguais. Aí elas funcionam perfeitamente, mas hoje você não está perfeitamente idêntico a Deus. Você tem um dente a mais, você tem um empecilho chamado ego. E esse ego mental, fictício, egoísta, materialista, mesquinho, é exatamente o oposto do puro amor eterno de Deus. É mesquinhez, raiva, é sentimento de vingança, tudo oposto a Deus. E o ego é a peça excedente, o ego é a peça excedente que atrapalha o apegado a se unir harmonicamente ao seu Criador. O ego é essa engrenagem a mais que impede a perfeição entre a alma e Deus. Tá certo? Então, a única coisa que a gente sempre vem falando aqui, remover esse ego, calar o ego, silenciar o ego. É só fazer isso, não tem que fazer mais nada. Silencia o ego, ele some da mente. Tá certo? E aí você vai retirar essa engrenagem a mais e aí tudo vai se tornar absolutamente perfeito. Aliás, o ego é uma aberração mental. O ego é uma verdadeira aberração mental. Agora, vai perguntar aí para o pessoal se fala, chama eles de uma pessoa apegada de não, você tem aberração mental. O cara vai te dar um soco, né? O cara não vai aceitar que ele tem uma aberração mental, uma aberração espiritual. Afinal, é uma aberração mental e espiritual. Por que espiritual? Porque você é semelhante a Deus, tá? Só que você está agindo anti-Deus, de forma anti-Deus. Então, é uma aberração mental e espiritual, que cria tudo oposto à sua natureza divina, feita à imagem e semelhança de Deus, tudo oposto. Então perceba que se você é idêntico a Deus, e Deus é puro amor, pura felicidade, pura sabedoria, pura prosperidade, e não tem nenhum sofrimento na vida, então por que você tem incontáveis sofrimentos, preocupações, tristeza, etc. Por quê? Essa é a aberração que o ego impõe na mente do apegado, tá certo? Você deveria ser idêntico a Deus. Você é na sua essência, você é, e ninguém muda isso. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que tem essa aberração, que é o ego mental, que deve ser removido. Só isso. Não tem que ficar fazendo mais nada. Não tem que ficar
fazendo um monte de rituais, não tem que ficar orando a vida toda. Não adianta. É melhor você praticar uma única coisa, né? Uma única coisa real, verdadeira, sincera, que vai remover o ego instantaneamente, se conseguir calar o ego, né? Então, a remoção é muito rápida, depende da sua disciplina, da sua determinação em calar o ego. E a gente já falou aqui, dezenas e dezenas de formas de se calar o ego. Uma das que a gente sempre fala é a mera contemplação. Acata tudo como vontade divina de Deus, benéficos e verdadeiros presentes para eu praticar calar o ego. Não reaja com quero ou não quero, pode ou não pode. Não reaja com as manifestações dualistas do ego. Simplesmente silencie. Buda diz, Buda falou lá: não queiras nada desse mundo e serás eternamente feliz. Porque quando você quer alguma coisa do mundo, é o quero ou não quero, é as dualidades do ego se manifestando. Então, não queira nada, silencie o ego, silencie a sua mente, e aí serás eternamente feliz, porque você vai ter uma mente absolutamente pura, sem egoísmo, ganância, sem medo, sem materialismo, sem possessividade, sem esses lixos todos, né? Então, silencie e o ego vai literalmente não existir mais na sua mente, e quem vai ocupar agora é a alma e Deus. O ego é um desarranjo mental, sim, que te desvia do seu curso rumo à sua origem, que é Deus. Você quer, aliás, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer ter plena paz, todo mundo quer ter plena alegria, harmonia, quer sossego na vida. Até o ateu procura felicidade, tranquilidade e paz. Então, até o ateu está procurando o quê? Até o ateu está procurando Deus. Ele é ateu da boca para fora, né? Porque ele está procurando amor, paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade. Ele está lutando todo dia por isso. Ele está lutando para quê? Qual a fonte disso tudo? É Deus. Então, ele é, é o máximo da aberração, né? Ele acha que não acredita em Deus, mas todo dia ele sai correndo atrás de Deus, de forma errada, mas está todo dia correndo atrás de Deus, que é a sua origem. Por isso, o ego é o anti-Deus, né? Mas ele causa esses desarranjos mentais que desviam as pessoas do curso verdadeiro, que é rumo à sua origem e que é Deus. E mais, o ego é uma aberração camuflada no você, entre aspas, real. É uma aberração. Você acredita que você é o ego. Você acredita hoje 100% que você é o ego. Isso é uma aberração camuflada de você real, quando o ego nem existe. Você não pode ser a alma idêntica a Deus, uno a Deus, e ser o ego simultaneamente. Não, é impossível. Aquilo que você é, alma, feita à semelhança do Criador, isso é eterno, ninguém vai mudar isso. Eternamente, ninguém vai te roubar, te lesionar, sei lá o quê, vai te furtar isso. Isso é imutável, eternamente. Então, é o ego, é o você ego, que está que tá aí sei lá, de sobressalente, inexistente aí. Então, o ego até camufla a sua própria identidade e você acha que você é o ego real. Tanto é que quando você sofre, nossa, eu estou sofrendo, eu estou triste, estou passando por uma... E você acredita que você está sofrendo, quando isso não existe. Cale o ego, você vai ver que isso tudo foi uma grande aberração, uma grande ilusão. Por isso que a gente tem que aprender a calar o ego. Por isso que
repetindo novamente, não queiras nada desse mundo, né? Com egoísmo, com materialismo, com ganância, com estresse, sei lá, com orgulho, com arrogância, com status. Né? Então não queiras nada desse mundo. Por quê? Porque você já tem tudo. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você já tem felicidade eterna, prosperidade, você tem tudo, tudo que você pensar e imaginar, você já tem. Né? Então, quando você é o verdadeiro mestre e que tem os mesmos valores divinos já recebidos de Deus em sua alma. Aliás, até o ego até inverte essa identidade e a sua própria natureza, né? Mas dificilmente os apegados vão perceber esse desarranjo mental. Por isso que tem aí 8 bilhões de pessoas, 99,999, tudo sofrendo dessa aberração mental, desse desarranjo mental, mas não percebem. Continuam lá lutando, dedicando a sua vida em prol do ego. Não é à toa que estão todos estressados, preocupados, não é à toa que a psicologia é a, é, a, é a profissão atual e do futuro, porque só tem doido por aí, tudo sofredor. Né? Por isso, pratique calar o ego, praticando a pura contemplação de tudo e de todos. Pratique repetir: tudo é Deus em ação, é a vontade de Deus em ação, e cale o ego. Se você praticar tudo é vontade de Deus, é a vontade de Deus em ação, se você só de praticar isso, o ego cala. Se você não praticar essas coisas, o ego aqui vai falar: não, que porcaria, olha, outra vez, e que desgraça, não sei o quê. Então, para de ficar usando as dualidades. Fique apenas contemplando, sem as manifestações das dualidades. É tudo Deus, tudo Deus, tudo é vontade de Deus, nada acontece contra as vontades de Deus, então tudo é vontade de Deus, sim, e aí cale esse ego. Pratique acatar tudo como essas vontades divinas, benéficas e benéficas ao apegado. É um verdadeiro presente divino, absolutamente com benefícios espirituais, para que o ego cale a manifestação desse ego. Creia, essas práticas, qualquer uma delas, a gente já falou dezenas de outras, qualquer uma dessas práticas valem mais do que milhões e milhões de orações viciadas e maculadas pelo ego. É melhor você praticar uma única coisa. O Buda tinha um discípulo, ele tinha problemas mentais. E aí, um dia esse discípulo foi lá pedir uma prática para o Buda. Eu não me lembro qual prática, mas Buda falou: pratica isso, somente isso, não, porque ele tinha problemas mentais. Ele se iluminou. E aí, pratica, pratica pelo menos uma. Por exemplo, pratica paciência, qualquer virtude de Deus. Pratica paciência, pratica amor. Não, tudo é a manifestação do amor, tudo é amor, tudo é amor. Não fique lá com raiva, com inveja, com sei lá o quê. Pratica paciência, pratica amor, pratica contemplação, pratica tolerância. Tenha tolerância com tudo e todos, principalmente com você, porque você é altamente intolerante, altamente impaciente, altamente agitado. Então, pratica tudo para você e para o exterior. E saiba que as mentiras do ego, e o ego é 100% mentira, tá certo? As mentiras do ego sempre serão mentiras. Não adianta.
Eu estou fazendo tudo pela minha família, pelos filhos, pela segurança, para não passarem necessidade. Grande porcaria. Por quê? Tudo baseado em mentiras do ego. Mentiras nunca vão se tornar em verdades de Deus. Nunca, jamais. Hã? Mesmo que você acredite que seja verdade e viva pensando que é verdade. Se nasceu do ego, é mentira. E nunca vai se transformar em verdade. Nunca vai divinizar e nunca vai trazer nenhum valor divino, eterno, imutável para a sua vida. Tá certo? O que é mentira. O que não existe, não existe. Então, tem que parar com essa inversão de valores e você acreditar e continuar acreditando que você é esse ego. Não existe. E a alma divina, sempre será a verdade eterna e imutável de Deus. A alma divina nunca vai te contar nenhuma mentira, nunca vai te iludir, nunca vai te inverter os seus valores. Isso é função do ego, que tem que ser lapidado e retirado. É a única coisa que não existe em Deus. E você é feito à imagem e semelhança de Deus. E você tem essa única coisa, que é o ego, que não pertence a Deus. Por isso que você não consegue entrar em harmonia com Deus. É óbvio, mas o seu destino vai depender da sua escolha. Você vai continuar sendo ego ou vai calar o ego? Só isso. O destino é absolutamente distinto. Ou você continua com o ego e o destino vai ser absolutamente ruim e na próxima reencarnação vai ser muito pior, tá certo? Porque só acumula dívidas, né? Ou então você segue o caminho da sua prática para neutralizar o ego, né? A gente sempre fala aqui, ó, neutralizar o ego, calar o ego, eliminar o ego da sua mente é o ponto máximo que o ser humano consegue. O ser humano não consegue ir além desse ponto. Por quê? Você calou o ego, tá certo? Quando você consegue calar o ego, dali para frente não é função sua, não é função do ser humano material, não é função da mente material, física, é função da alma e de Deus, tá certo? E no campo da espiritualidade de Deus e da alma, a matéria não tem alcance. Não entra, a matéria, por mais que seja inteligente, isso e aquilo, nunca vai entrar no campo de atuação da alma e de Deus, no reino de Deus. Não tem acesso. Então, é o máximo que você consegue preparar a sua mente para as manifestações de Deus e da sua alma. Então, o seu destino depende da sua decisão. Você vai continuar o ego ou vai praticar neutralizar o ego e deixar a sua mente absolutamente pura e sincera. Lembre-se, lembre-se, este mundo é como um grande hospital que serve para restabelecer a sua saúde e sanidade mental, hoje infectado pelo vírus do ego. Está todo mundo aqui nesse grande hospital porque está todo mundo infectado pelo vírus do ego, um vírus mental do ego, que deve ser restaurada como na sua origem, uma mente pura e sincera. Só que o único que é capaz de curar da sua própria doença, do vírus mental do ego, é só você mesmo. Os sábios deixaram a receita. Sábios deixaram a receita de como você se curar desse vírus mental do ego. Agora, se você vai fazer,
a autocura, ou a reeducação, ou restabelecer a sua saúde mental, depende somente de você. E mais, qualquer um consegue seguir qualquer religião. Qualquer um consegue seguir qualquer religião. Você vê aí, são 8 bilhões, com certeza 99,9 seguem algum tipo de religião. Mas raríssimos são os que conseguem seguir os princípios espirituais da própria alma idêntica a Deus. Isso é raríssimo, raríssimo. Raríssimos são os que conseguem seguir os princípios espirituais da própria alma idêntica a Deus. E os sábios e iluminados são os que seguiram esses princípios da alma e de Deus. E a chave é só calar o ego. A única chave que existe para entrar nesse mundo divino, assumir a sua identidade divina, a chave é só uma: calar o ego. Hoje o ego está ativo, a chave do ego está ativa, então é só reverter essa chave e calar o ego. Pronto, só isso. Essa prática é essencial para o destino verdadeiro. E é só essa prática que está faltando em todas as pessoas que seguem as religiões. Você vê, está lá escrito que seja feita a sua vontade, Deus. Mas não, ninguém obedece, ninguém pratica. Ninguém. Deve ter algumas exceções aí, mas vê lá, 99,999% sabe disso, até eu que não sou católico sei disso, e só que ninguém segue. Ninguém segue. Então, seguir religião é a coisa mais fácil. Agora, praticar uma única coisa que vai te divinizar, aí não tem coragem, não tem determinação, não tem disciplina, ainda, essa parte pula, né? Pula. E ainda fica falando que acredita em Deus, mas essa parte pula. E aí a chave do ego continua na toda. E essa prática de calar o ego é essencial para o destino verdadeiro. Se não, imagine a sua mente ocupada pelo ego. Imagine a sua mente ocupada pelo ego. Aliás, nem precisa imaginar, né? Bem vivenciando, né? Então, imagine a sua mente ocupada pelo ego nesse espaço poluído de egoísmo, de ganância, de raiva, de vingança. Você acha que a alma divina vai se manifestar? Você acha que a alma divina vai se manifestar nessa mente totalmente poluída, com sentimentos anti-Deus? Não vai, claro que não vai. Isso é o mesmo que um copo cheio de veneno. Imagina um copo cheio de veneno. Se o veneno não for removido desse copo, o divino não se instalará nesse copo, dessa mente venenosa. A mente hoje é como um copo cheio de veneno. Não tem espaço para nada. E é isso mesmo. A mente do apegado não tem espaço para nada. Por quê? Está lotado de veneno. Você acha que vai ter espaço para Deus se instalar? Deus não se instala onde tem veneno. Deus é puro. Por isso, a remoção do ego venenoso é imperativo. E não tenha medo de ter que se desapegar desse ego. Você não vai perder nada, muito pelo contrário. O dia que você conseguir eliminar esse ego, a sua vida se diviniza. Então, lembre-se, desapegar não é se afastar de nada e de ninguém. Você não tem que abandonar a sua casa, o seu carro, o seu iate, seu avião, sua família, seus filhos, seus pais. Ninguém tem que fazer isso. Desapegar é simplesmente eliminar da mente
os desnecessários quereres e não quereres. É para eliminar isso. É para ele eliminar os desnecessários gosto, não gosto. É para eliminar os desnecessários pode, não pode. Só isso. Isso é o desapego completo. Tudo que é dualidade, certo, errado, elimina tudo isso, as dualidades. Isso é o desapego completo, pois são esses quereres e não quereres voltados ao mundo material que te impede de se ligar ao Criador. Portanto, seja o você alma e não o você ego. Afinal, o seu mundo é o reino espiritual de existência divina e eterna. O seu reino não é esse mundo criado, com esse corpo que está rumando à putrefação. A cada segundo que se passa, o seu corpo vai estar rumando a ser pó. E mais, viver sendo a alma idêntica a Deus deveria ser a sua forma natural de viver, mas não, vive essa forma que é uma aberração do ego. Mesmo porque você sempre foi e sempre será eternamente idêntico a Deus. E como disse no início, viver o ego é viver no campo errado da aberração. É como o leão vivendo a vida de um inseto. É uma aberração. Já pensou o leão vivendo a vida de uma barata? Isso é uma aberração. E é o que está acontecendo com a vida dos apegados. Você é Deus que vive como um antideus. É uma aberração total. Por isso que a gente deve calar esse ego e assumirmos aquilo que realmente somos, seres absolutamente divinos. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, até a próxima.